Escolhas saudáveis. Com a nutricionista Vera Lisboa. Oferecimento Silvestrin, que apresenta o Kiwi Zespri Vita Sun Gold. É amarelo e tem 100% da vitamina C do seu dia. E a Vera hoje vai falar sobre um assunto que eu não sabia. Aprendi hoje, duas coisas que eu aprendi hoje. Olha aí, ó. Dieta para microbioma. Boa tarde, Vera. Explica pra gente o que é isso. Boa tarde, tudo bom? Assim, ó, eu coloquei uma novidade hoje pra gente falar, né? Porque a gente tá sempre falando de coisinhas do dia a dia e hoje eu digo, não, vamos apresentar uma novidade pra gente poder conhecer o que a nutrição tem de novos conceitos, né? O que é uma dieta para o microbioma? Para começar, a gente tem que entender o que é o microbioma, rapidamente falando. É o ambiente micro, que a gente fala exatamente por ser no ambiente intestinal. É todo o ambiente intestinal, é o bioma, é a vida de dentro do nosso intestino. É o grupo de bactérias vivas que nós temos. A gente tem bactérias, falando assim de uma forma mais leiga, bactérias boas e bactérias que não são tão boas para a nossa saúde, né? Então a gente tem grupos de bactérias que atuam para que o nosso corpo trabalhe em equilíbrio. E tem grupos de bactérias que trabalham para que o nosso corpo desestabilize. A gente não pode ter só grupos de boas, porque só as boas também não dá certo para o corpo, e também não pode ter muitas más, porque a gente entra num estádio de doença, né? O nosso intestino é considerado hoje o segundo cérebro. Eu brinco que às vezes é o primeiro de alguns, né? O meu é... Pois é, então o nosso intestino sendo a porta de entrada, quando a gente fala em intestino, normalmente as pessoas pensam em evacuação, né, fezes, mas a gente está falando de intestino delgado, de duodeno, de primeira parte, sai do estômago, tem uma parte inicial que é o duodeno e depois tem o intestino delgado, o todo delgado, que é gigante, aquele todo mais fininho, se a gente olha nas fotografias de intestino. Então aquela parte interna tem um ambiente chamado microbioma, que são exatamente o grupo de bactérias boas e as bactérias que não são ideais para o nosso organismo, e a gente tem que manter esse equilíbrio. Para fazer o nosso organismo estar numa homeostase, ou seja, num equilíbrio natural entre essas bactérias, para elas ficarem de bem umas com as outras, vamos falar assim, né? A gente tem que alimentar essas bactérias boas e tentar remover o excesso das más. Aí a gente já começa a falar em equilíbrio. E aí a gente já começa a falar no que eu chamo da dieta para o microbioma. É uma dieta para você promover um bem-estar do seu intestino delgado, e inclusive isso pode melhorar a saúde do seu intestino grosso, que aí nós falamos de evacuação. Mas então aí, são situações diferentes. Então, as pessoas já pensam logo que dieta para microbioma, quando sabem que microbioma é intestino, pensam logo na evacuação. Vera, ela é uma consequência de um microbioma saudável. Vera, oi. Então é recomendado para todo mundo. Para todo mundo. Isso é uma das recomendações, é uma dieta que eu diria assim, que é para de crianças, é dos 8 aos 80, vamos falar assim, tá? Porque é justamente um processo para que a gente possa remover essas bactérias, remover excessos de patógenos, eu digo, as velharias do nosso intestino, né? E repor com bactérias que promovam a nossa saúde. Principalmente a saúde geral, reduzir a inflamação do corpo. É sabido que tem muitos alimentos que estimulam a doença do microbioma, que é o açúcar, que é a farinha branca, infelizmente, né, que são os alimentos que estimulam as doenças e a inflamação do nosso intestino. Mas a gente também tem os alimentos que podem melhorar esse processo. E eu queria citar justamente hoje para as pessoas começarem a se atentar a isso, incluir na semana. Muitas pessoas já consomem alimentos que fazem parte da dieta do microbioma e nem sabem, mas eu vou falar alguns. Por exemplo, o repolho, que seria assim o principal, tá? E se o repolho tiver fermentado junto com a cebola, que a gente faz aquela saladinha de cebola com repolho, a gente considera isso um dos melhores alimentos que tem para alimentar as bactérias intestinais. Refogado. Então começa repolho e cebola. Refogado, tá. Segundo,
o alho poró, tá? A cebola, já falei, a cenoura, o rabanete e o tomate. Então, eu falei em alimentos bem simples do nosso dia a dia, mas é claro que não é simples, as pessoas em geral não comem rabanete, não comem repolho, não incluem nabo na sua dieta, e esses seriam os alimentos principais para fazer a fermentação adequada, e essa fermentação exatamente que é o que as pessoas não gostam, né? A fermentação intestinal, que causa gases, e essa fermentação é que ajuda na alimentação dessas bactérias, elas ficam extremamente ativas. Então, usar alho poró, cebola, não é cru, é usar na comida no dia a dia, usar nos seus temperos. Então, muita gente já utiliza, só que as pessoas não sabem que isso é extremamente benéfico. Eu chamo atenção para comer, por exemplo, assim, cebola, nabo, rabanete e repolho, pelo menos umas 3 vezes na semana, e variar eles. Uma semana come repolho com cebola, na semana seguinte come nabo e rabanete, e assim vai fazendo um rodízio. E se comer todos juntos, não entre num elevador, por favor. Eu sempre digo, come no jantar, coitado do marido. Divórcio, né? Divórcio, né? Eu acho. Mas infelizmente a gente tem que colocar, e eu acho que é importante a gente, a nosso momento, na nossa coluna aqui, é justamente informar, dar conteúdo para as pessoas, para que as pessoas, quando também são pegas, às vezes, dieta para microbioma, o que é isso? Para emagrecer, não sei o quê. Então não é naturalmente as pessoas que seguem uma dieta mais rica em produtos para fazer o intestino funcionar bem, para fazer o metabolismo funcionar melhor, para você evitar produtos que, digamos assim, alterem essa microbiota intestinal, esse microbioma, esse ambiente intestinal, que você já evita açúcar e evita farinhas, naturalmente as pessoas já emagrecem. Não tem nem que fazer dieta especial. E a kombucha, ela ajuda nessa microbiota? Ajuda em muito. Exatamente. Eu ia falar em outros que a gente chama assim a gente chama de supercondimentos também, tá? Que aí entra assim, a kombucha, entra o kefir, que é excelente, que é um probiótico natural excelente, iogurtes caseiros, né? Que são feitos com probióticos naturais, entra a canela, entra a cúrcuma, entra o gengibre, todos são, e aí a gente está falando assim, em limpeza intestinal, porque cúrcuma, gengibre, tudo isso ajuda a limpar o intestino, tá? Também a gente pode limpar o intestino com alho, berberina e o vinagre de maçã. Que as pessoas acham que vinagre e azeite é enfeite de salada, eu sempre falo isso. E isso tem um propósito, além de ser carreador de vitaminas, o vinagre de maçã é ótimo como um bom limpador, retira toxinas do nosso intestino. Então, a dieta do microbioma, ela se propõe a melhorar o ambiente intestinal com o uso diário de alimentos específicos, sim, tem alimentos específicos para usar, e reduzir os outros alimentos, no caso, os açúcares, os doces em geral, né? Os doces à base de leite, principalmente, que são estimulantes de um microbioma não tão saudável, e quanto mais a nossa microbiota está saudável, menor o nosso risco, estatisticamente menor, de todas as doenças. O intestino saudável nos traz uma melhoria. Não. Caiu? Não. Melhoria, inclusive, na cabeça, no cérebro. Impressionante como melhora o humor. Travou a Vera, né? Bom, mas a gente já estava realmente na hora de encerrar. Então, a Vera hoje falou, então, sobre esta coisa tão estranha, né? Que é, como é? Dieta... Microbiota. Voltou. A dieta do pum. Não é. Voltou. Vera, gente, infelizmente tem que encerrar, mas deu uma travadinha no final, mas a gente entendeu. Só quero te colocar uma pergunta de uma ouvinte, da Ana, se tu puder responder rapidinho. Ela pergunta sobre repolho roxo, se é bom e se deve comer cru.
É maravilhoso, é melhor ainda que o branco, tem mais flavonoides, tem mais polifenóis, tá? A cor dá justamente essa riqueza, tem mais antioxidantes e pode comer cru ou cozido ou só colocar uma água fervidinha em cima, reduz um pouquinho o excesso de fermentação e ainda assim faz os benefícios que a dieta do microbioma precisa também. Maravilha, ok? Dieta do microbioma. Adorei, aprendi uma coisa nova. E eu adoro que a Vera, ela dá a dica e dá a receita. Muito bom. Obrigada, Vera. Beijo. Um abraço, beijos, boa semana. Até semana Beijo. que vem. E um beijo pra vocês também, tá? Tá bem, não podemos nem encerrar. Tá bem, Pode, ok. pode dar um tchau, Vites. Tchau. Tchau, até amanhã. Tchau, lindinho. Tu tá Amanhã muito voltamos. bonitinho hoje, viu? De marinheiro. Tchau, beijo, gente.